Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma série de Evidence of Impact. Eu sou a Flávia Vital, sou fisioterapeuta, com 18 anos já de experiência em oncologia, distribuídos entre gestão, assistência, claro, um pouco na pesquisa e hoje mais focado no ensino. Sou uma apaixonada aí pelos temas relacionados à oncologia, a prescrição de exercícios físicos, em especial para pacientes oncológicos, e também a saúde baseada em evidências. E é por isso que eu estou atualmente contribuindo aí através da Cochrane, que é uma das melhores fontes de boas evidências em saúde. Hoje eu sou a diretora da Cochrane Brasil aqui em Minas Gerais, representando, tentando disseminar um pouco das boas informações que ela produz. E também sou diretora da Vital Knowledge, uma empresa aí voltada à disseminação do conhecimento que preencha as lacunas aí das falhas assistenciais que a gente tem, e entendendo que a oncologia é uma área que precisa de mais treinamento, até porque a maioria dos profissionais da área da saúde não teve essa formação a nível de graduação, a nível nacional, com uma assistência que não está oncológica e a própria doença, e com isso sem entender as necessidades do paciente oncológico. Então, isso é uma coisa que sempre me incomodou a nível de gestão, então é o que me estimulou a criar essa empresa e também vários cursos que estão ali vinculados a ela, e por isso que eu também identifiquei uma parceira para disseminar esse conhecimento em oncologia e saúde baseada em evidências a nível nacional e através de especializações, que é a PUC do Rio de Janeiro. Então, lá a gente tem também aí a parceria para especializações em oncologia interdisciplinar para fisioterapeutas, para farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, para que toda a equipe multi realmente possa interagir, entendendo e passando o bastão na hora certa. Essa é a proposta da nossa pós-graduação lá, que é oferecer realmente uma formação de excelência aos. Aliás, hoje foi um dia que a gente confirmou a próxima turma da pós-graduação lá na PUC Rio de fisioterapia. Então, a próxima turma é certa, mas ainda dá tempo de se inscrever. Então, quem assistiu o meu webinar sobre a importância da físio e como ela atua, viu que os nossos alunos acham na pós, né? O Felipe estava lá todo empolgado, ele é um aluno que se dedica, mas trabalha muito também, mas ele vai dar um parecer, deu um parecer, né? Do que acha, como é que ele achava no início, né? E o que ele achou depois que está lá já finalizando a pós-graduação. Então, quem tiver dúvidas, assiste esse webinar, que foi bem legal. Meu propósito, então, é esse, é disseminar conhecimentos de qualidade que transformam positivamente a saúde de quem precisa, em especial dos pacientes oncológicos, né, que aí estão passando pelo tratamento oncológico, ou mesmo aqueles que já finalizaram, porque a fisioterapia tem muito a oferecer a eles, e as evidências têm comprovado isso, o que é mais legal. E é por isso que eu estou aqui sempre no canal, com o compromisso de trazer aí quinzenalmente uma boa evidência que demonstre efetividade para a atuação da fisioterapia, ou que também nos dê luzes das nossas dúvidas clínicas sobre o perfil do paciente, sobre as necessidades, de como adequadamente orientá-lo e quando adequadamente intervir. Por isso que hoje eu trouxe aqui um estudo um pouco diferente, não é um estudo de intervenção, mas é um estudo que vai avaliar justamente uma associação aí entre a possibilidade de desenvolver o linfedema naqueles pacientes aquelas pacientes, principalmente, né, que desenvolvem um câncer de mama e com o tratamento oncológico, com a radioterapia e principalmente a cirurgia, desenvolvem um cordão fibroso. Será que esse cordão tem associação com o linfedema? É isso que a gente vai conversar daqui a pouco. E se você está gostando da proposta dessa live de hoje, né, desse vídeo, para quem está assistindo posteriormente, dá logo o seu like aí, já se inscreve no canal para saber o que semanalmente a gente vai estar falando aqui no canal.
e o YouTube vai estar te avisando. Então, se inscreva, marca o sininho também, para a gente estar te lembrando. Bem, mas antes de eu iniciar a apresentação de uns slides que eu preparei aqui sobre esse estudo, eu vou quero verificar se já tem alguém aqui comigo essa noite, quem não está tímido para estar conversando comigo. Gosto tanto de conversar com vocês, saber o que vocês têm achado aqui do canal, o que vocês também estão achando dessa proposta de trazer uma evidência de maior impacto para a gente discutir enquanto profissional de nível superior, conhecer, saber fazer uma análise crítica da literatura, saber interpretar e trazer aquela informação para a nossa prática. Senão, às vezes, a gente também fica sempre focado no conhecimento que, às vezes, já vai sendo ultrapassado. Eu mesmo, nesse meu período de oncologia, muita coisa já caiu por terra dentro do que era esperado da fisioterapia orientar, fazer. Então, as coisas vão mudando, a gente precisa acompanhar isso, né? Quanto mais antenado a gente estiver em relação ao que a literatura está apontando, certamente vai fazer diferença aí para a gente atuar de uma forma que seja mais efetiva e segura, em especial quando a gente fala desses pacientes com câncer. Felipe está aí, boa noite, Felipe, bom te ver por aqui de novo. E o que você tem achado dessa nossa proposta aqui? Está gostando? Tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui, que eu trouxesse análise de algum artigo? Fala para mim. Adoro que venham outras ideias diferentes, que às vezes todo mundo tem as suas tendências, né, do que gosta mais. Mas eu gosto de ouvir, às vezes, me forçar a estudar coisas que eu não estou acostumada a estudar, justamente para trazer uma ideia nova, um ponto de vista novo, né, e discutir também com os outros o ponto de vista de outros. Isso é sempre muito legal. Espero que hoje você participe aqui, trazendo dúvidas, que já vou estar disponibilizando aqui os meus slides. E se você está assistindo, então, um vídeo posteriormente, né, sobre essa live, mas surgir alguma dúvida, coloca aí seus comentários, ou mesmo a sua proposta, né, do que você gostaria de ouvir aqui no canal, que eu vou estar correndo atrás de achar uma boa evidência, né, e trazer ela mastigadinha aqui para vocês, no sentido de facilitar, porque eu sei que quem está, né, na prática clínica também é sempre tudo muito corrido. A ideia aqui é sempre trazer algo mais resumido para vocês, para ajudar realmente na tomada de decisão na prática clínica. E eu peço também, se você puder me ajudar a crescer esse canal, que hoje já está com mais de 800 inscritos, eu fico muito feliz de já ter alcançado nessa especialidade, né, que é nova dentro da fisioterapia. A gente sabe que ela está crescendo, mas é difícil ter uma proposta aqui de quem é tão insistente como eu, de estar tentando realmente disseminar essas informações, para que mais fisioterapeutas estejam preparados para essa assistência aos pacientes com câncer. Se você quer ajudar, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros amigos, para que eles também conheçam um pouquinho dessa nova área da físio e, quem sabe, possam querer se tornar também um especialista ou entender um pouco mais. Às vezes vai atender um caso, está no estágio, aí pega um caso oncológico, aí fica todo assustado. A ideia aqui é desmistificar muito desses medos que existem pela falta de conhecimento sobre a especialidade. Então, espero ter sempre vocês aqui no canal e compartilhando as informações sempre que vocês julgarem que está interessante, tá bom? E o que não achar que está legal também, me fala. Pode colocar aí nos comentários que a gente vai tentando melhorar. A proposta aqui é melhoria contínua. Bem, como eu disse, o estudo que eu falei, ele foi produzido junto a mulheres, né, com câncer de mama, e ele é lá dos Estados Unidos. Ele foi produzido por Cherry Brunelli, colaboradores, ele é lá do Departamento de Terapia Física e Ocupacional do Hospital Geral de Massachusetts, lá em Boston, em Massachusetts, Estados Unidos. Foi publicado em 2020. Deixa eu compartilhar aqui, então, os slides que eu preparei. E aí eu já vou mostrar para vocês se existe
ou não essa relação de linfedema e cordão fibroso. Aliás, para quem não sabe ainda, vai entender o que é esse tal do cordão fibroso, né? Ok, eu acho que já está indo. Ok, conseguem visualizar? Eu aqui não vou conseguir visualizar direito agora vocês. Então, mas assim que eu terminar a apresentação, a gente já discute, eu comento aqui. Quem tiver alguma dúvida sobre estudo ou sobre cordões fibrosos, né? Para a gente poder discutir mais esse problema, que é um problema frequente junto a esses pacientes com câncer de mama, que vão ser submetidos à cirurgia ou à radioterapia, principalmente. Bem, cordão fibroso, também conhecido aí como síndrome da rede axilar ou doença de Mordor, ele é uma condição dolorosa, né, que pode ocorrer após o tratamento do câncer, como eu comentei, e pode causar morbidades significativas, né, que tem tudo a ver com o que a fisioterapia melhora, né, o que a gente trata. Muitas vezes está associado àquela dor na região de ombro, do braço, a disfunção para movimentar esse braço por conta da dor, por conta também da restrição na amplitude de movimento que vai ser provocada pela formação desse cordão fibroso. E aí pode acontecer de surgir uma dor que pode progredir em intensidade, que pode irradiar também para debaixo do braço, às vezes para a região antecubital e raiz do polegar. Então, pode pegar todo o membro ali, toda a extensão do membro superior, mas que pode, deve ser identificado numa avaliação de rotina do fisioterapeuta especialista, entendendo que ela está tão incidente, né, que a gente deve pensar em estar rastreando no pós-operatório, no acompanhamento desse pós-operatório, que a gente já faz um acompanhamento pensando em trazer orientações, identificar se já tem disfunção de ombro, né? Se tá, avaliar periodicamente, se está surgindo linfedema, e aí lembrar que a gente precisa rastrear também a presença dos cordões fibrosos, porque à medida que eles formam, eles tendem a piorar uma disfunção de ombro que pode já ou não estar presente. Às vezes ela já até fez os exercícios, melhorou a disfunção de ombro, mas aí a pouco surge o cordão fibroso. Então, a gente precisa avaliar, até no momento da alta desses pacientes em relação aos exercícios para o membro superior, se esse cordão está surgindo ou não, para a gente poder resolver o problema o quanto antes. E é um problema de fácil solução para quem já está atuando na área, sabe disso. Né? É uma manobra que o fisioterapeuta especialista tem uma competência fácil de realizar e resolver o problema do paciente. Mas é um problema aí, como a gente pode ver, que tem uma incidência alta, né? A literatura mais recente fala em torno de 48%, ou seja, quase metade das pacientes que vão ser submetidas à cirurgia e ou radioterapia tendem a desenvolver esse cordão fibroso. E muitas vezes não tratam isso. Qual que é a consequência do não tratamento? A tendência é que ele pode até sumir depois de 1 ano, 2, mas enquanto ele existir, ele vai limitar as funções e isso pode gerar outras disfunções também, né? Porque se ela passa a usar menos o braço, vai perder força, vai perder funcionalidade, e isso vai impactar no dia a dia dela, né? Então, quanto antes a gente resolver, é o ideal. Principalmente o movimento de abdução é o que é mais limitado quando esse cordão surge. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui nas imagens, mas fica como um cordão, né? Como é que a gente pode falar? Uma fita endurecida, né? Principalmente na região de axila, o que a literatura vem citando mais, a gente vai ver até o que esse estudo identificou, e acaba, então, gerando essa dor na axila, né, incomodando muito os pacientes. E ocorre principalmente naquelas que são submetidas à cirurgia, mas também a literatura indicando a presença dele relacionada à radioterapia. E quais seriam os fatores de risco, então, para o desenvolvimento desse cordão fibroso?
Então, as mulheres que já têm um IMC mais elevado, a literatura indica aí que é um fator de risco maior para desenvolver esse cordão. Mulheres mais jovens também, que é uma coisa mais rara, quase sempre está relacionado à idade mais avançada, mas esse é o problema mais comum nas mais jovens. E vamos ver se esse estudo também confirmou o que a literatura vem indicando. Isso é o geral da literatura, ainda não é os dados desse estudo, não. É só para a gente conhecer aí esse problema que são os cordões fibrosos. E também está relacionado à presença, à necessidade de secção dos linfonodos axilares. A gente sabe que nem toda cirurgia de mama, pensando na possibilidade de um câncer, nem todas vão tirar. A maioria sim, né? Mas se for um câncer muito inicial, nem sempre vai haver dissecção de linfonodos axilares. Mas, às vezes, só o linfonodo sentinela já seria um fator de risco aumentado aí e que está associado ao cordão fibroso. Quem faz radioterapia não necessariamente fez a linfadenectomia, mas também está relacionada à presença. E aquelas que já estão com a doença do câncer de mama mais avançado. Então, também nelas parece acontecer com mais frequência a formação desse cordão. E também a dormência no braço é muito comum, tem uma alta incidência também, aquela dormência, principalmente na região média do braço, né? Quando há uma lesão do nervo intercosto braquial com a cirurgia. E isso está associado a uma formação mais frequente também do cordão. E, no entanto, aí, muitos dos estudos são pequenas séries ou coortes de estudos que não refletem o tratamento atual para os cordões, né? Embora os pacientes com ou sem cordão exibissem função melhorada em 2 a 12 semanas de pós-operatório, a presença do cordão ele piora a função em 18 meses em comparação àquelas sem cordão. Então, por isso que é tão importante tratar esses cordões fibrosos, pensando em melhorar a função do membro dessas mulheres. Acho que o pessoal já vai até saindo. Eu estou vendo aqui a mensagem do Felipe, dizendo que está gostando muito das aulas, as explicações são bem detalhadas, que bom que está gostando. O embasamento é sempre importante, né? Ah, que legal, está fazendo fisioterapia ainda, né, graduando, mas já está disposto aí, interessado na fisio-onco. Bom que você vai ter aí bastante tempo aí para acompanhar o canal, ir se desenvolvendo e conhecendo mais da onco, né, para depois tomar suas decisões. Mas eu tenho certeza que você vai se apaixonar cada dia que você estiver aqui junto com a gente no canal. Bem, PowerPoint lentinho, tá abrindo aqui. Já já a gente vai voltando. Pois é, Felipe, pensei até que você tivesse me abandonado aqui. Mas eu vou voltar, nem que seja para deixar gravado, né? Já preparei, hoje já fiquei bastante horas aqui dedicado a organizar o material para vocês. Então, vamos apresentar, né? Até porque eu sei que é um material que fica disponível, né? Outros vão chegando no canal, cada um no seu time. O legal da internet hoje é isso, né? E ter a possibilidade de trabalhar em EAD é muito legal, né? Eu tenho adorado os meus cursos em EAD por isso, que traz essa liberdade para todo mundo, né? Eu consigo organizar melhor o meu tempo, acredito que todos os alunos também, né? De acordo com as suas possibilidades e demandas, e aí a gente vai dando continuidade ao que é necessário, né, em termos de trabalho, e o que é interessante de estar agregando para a vida, né? Bem, já estou aqui com o PowerPoint aberto, já vou compartilhar com vocês. Segundinho. Aí.
O slide aparecendo. Então, vamos lá, vamos ver de onde eu parei, que era sobre essas dúvidas, né, se realmente essa associação existe, porque a literatura ainda estava conflitante, aí tinha alguns estudos mostrando que parecia não haver associação entre o linfedema e a formação do cordão fibroso, ou o oposto, né, a formação do cordão fibroso e o linfedema, mas tem um estudo aí que já indicava essa possibilidade. Então, a proposta, só que esse estudo que indicou, ele fazia o diagnóstico do linfedema quando a diferença entre os membros era apenas acima de 5% no volume do braço. E o diagnóstico mais aceito é quando existe aí uma diferença maior do que 10%. E aí, então, essa foi a proposta desses estudos, usar um critério diagnóstico mais utilizado e diferentes testes para estar avaliando e fechando esse diagnóstico de linfedema. Então, a proposta do estudo que eu trouxe hoje é esse coorte aí com 1.181 participantes, o que é bem interessante, né, de mulheres que foram submetidas ao câncer de mama e que evoluíram com linfedema dentro de 24 meses do pós-operatório. Então, para avaliação do linfedema, desse volume de linfedema, foi utilizada essa fórmula, né, que era para mensurar o volume, onde o A1 e o A2, e o 1 e o 2 seriam os volumes dos braços afetados e não afetados no início do estudo, né, ou seja, antes da cirurgia e no acompanhamento do estudo. Então, foi utilizado também a pirometria. A pirometria é um exame que utiliza um quadro de pares de feixes receptores de luz infravermelha, que é para medir o contorno do membro com a definição subcentimétrica, e assim derivar o volume do membro pelo método do modelo de disco. Ele é interessante por ser rápido, né, para fazer a avaliação, ele é mais preciso e altamente reprodutível, diferente do que a gente faz, por exemplo, com a fita métrica, né, onde às vezes um fisioterapeuta mensura de uma forma, o outro vem, o paciente vem no acompanhamento, às vezes um outro fisioterapeuta que acompanha dentro de uma equipe, e aí são duas medidas diferentes, e a gente fica sem, que pode ser diferente, né? E aí a gente fica sem a certeza da reprodutividade e dessa reavaliação, né? Se ela está adequada em estar identificando ou não uma diferença no membro. Então, esse método ele é mais reprodutível, e além disso, foi utilizado também 4 outras ferramentas para estarem mensurando os resultados funcionais na percepção do paciente. Então, aqui nesse estudo, a definição de linfedema foi quando o paciente apresentava uma variação do volume relativo ou uma alteração ajustada ao peso maior do que 10% por mais de 3 meses, após 3 meses da cirurgia. Então, assim, uma definição de critério diagnóstico é algo sempre importante que mostra aí e vai ajudar a reduzir o risco de viés, porque existe uma padronização na medida do diagnóstico, né? Ainda mais quando a gente fala de estudo coorte. Bem, tiveram aí 374 casos de pacientes, das 1.181 que desenvolveram linfedema, 374 relataram apresentar o cordão em uma mediana de 4,5 meses do pós-operatório, sendo que foi identificado que quem era mais propenso a desenvolver esse cordão eram as mulheres que tinham um IMC menor do que 30 quilos por metro quadrado, ou seja, podia até ser sobrepeso, mas não eram obesas, né? Aquelas com menos de 55 anos, então mulheres adultas, mas mais jovens, né? Não entravam aqui as idosas. As que fizeram mastectomia, ou seja, não fizeram cirurgias conservadoras, né? E que tiveram dissecção de linfonodos axilares, o que a gente já esperava, né? Ou que tiveram irradiação de linfonodos regionais. Ou que fizeram quimioterapia neoadjuvante. Então, qualquer um dos tratamentos oncológicos, né, seja cirurgia dos linfonodos, seja irradiação na região,
seja a quimioterapia, antes da cirurgia, todos eles eram fatores de risco para a formação desse cordão fibroso. Inclusive a QT, que a gente vê menos isso nos estudos. E que essa relação de medida de volume realmente foi maior do que 10%. E essa figura está mostrando para a gente a incidência cumulativa de cordões ao longo do tempo. Aqui, ó, o primeiro quadrado aqui, em relação aos primeiros 12 meses, né? Então, vocês veem que a curva é ascendente, principalmente nos primeiros meses, né? Vai bem alto. Depois do 6º mês, ela já começa a inclinar, ou seja, a incidência de formação de cordões já diminui. Então, os primeiros meses da cirurgia mesmo que vão indicar para a gente aí a provável formação desse cordão, e que é o momento, então, para a gente estar de olho se ele está acontecendo ou não. Além do mais, esse estudo também identificou a região onde esses cordões estavam mais frequentes, né? Isso também tem outros estudos na literatura. A questão é analisar nessa amostra que foi a proposta do estudo, né? Aquelas que já tinham desenvolvido linfedema. Então, 84% dos cordões eram na axila e na parte interna do braço, que é o que a gente realmente vê mais na prática. E quase 16% aconteceram na parte interna do cotovelo, 11% ao longo do antebraço ou punho e 22% sobre a mama, estendendo até a direção do abdômen, que é uma região muito pouco avaliada pelo fisioterapeuta. Mas esse estudo faz a gente repensar isso. Então, a gente precisa olhar não só o membro, mas também estar antenado essa questão de avaliar a região da mama, abaixo da mama, para ver se esses cordões também estão se formando nessa região, né? Sendo que a intervenção secundária para as complicações de reconstrução não foi significativamente associada com o cordão. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que a paciente, quando tem muitas reabordagens, elas teriam maior risco aí de desenvolver as complicações como essa. Esse estudo não identificou isso. E a presença do cordão, o principal resultado daqui foi mostrar que realmente, quando ele está presente, ele aumenta em 2,4 vezes a chance de desenvolver um linfedema, né? Esse intervalo de confiança aí fala para a gente que tinham pacientes aí que a proporção, né, de associação entre linfedema e cordão variou de 1,4 a 4 vezes a chance de desenvolver o linfedema. Então, assim, uma variabilidade grande, mas quase 3 vezes, aí, uma média de 2 a 3 vezes, é o que é mais frequente de acontecer, de aumentar o risco de desenvolver realmente o linfedema. Então, existe a associação e a gente precisa, então, orientar também as pacientes com câncer de mama que um dos fatores que aumenta muito o risco seria a formação desse cordão. Então, elas precisam se auto-observar se isso está acontecendo com elas. E é bem legal que muitos centros especializados, eles trabalham com as mastectomizadas em grupo. Então, quando a gente começa a orientar isso para todo o grupo, elas têm a oportunidade, às vezes, de observar numa das companheiras que estão ali fazendo as atividades, fazendo a fisioterapia, e com isso ela já começa a entender melhor. Então, cabe ao fisioterapeuta aí colocar na sua fala no dia a dia do grupo, de estar orientando da presença para linfedema, projeções para disfunções no ombro. Então, a gente precisa estar atento. Até porque a presença dele também aumenta sintomas como hipersensibilidade na região, dor, sensação de tensão e aperto, que foram aí achados desse estudo. O cordão ele também foi positivamente correlacionado com dificuldade em completar várias ações do dia a dia. Ou seja, ele tem um impacto importante nas avidez das mulheres. Então, ficou clara, assim, uma prateleira acima da cabeça, né?
dirigir o carro por mais de 30 minutos, fica mais difícil, puxar uma blusa, né, uma camisa justa acima da cabeça, abrir a tampa de um frasco, colocar o sutiã que prenda nas costas, carregar uma sacola de compras mais pesada por 10 minutos, dormir do lado afetado também fica mais difícil. Então, essas informações do estudo, desse estudo, são ricas para a gente saber orientar e saber identificar o problema na paciente. Às vezes são queixas que elas chegam para a gente lá na avaliação inicial ou durante a nossa assistência de pós-operatório, e a gente pode antenar para pensar, será que ela não está fazendo formação de cordão? Deixa eu procurar aqui. É isso que faz a gente chamar a atenção, né? Ler essas informações e saber o que a gente deve buscar, ou até mesmo questionar o paciente, né? Está tendo dificuldade para essas questões, de colocar aí puxar a roupa da máquina de lavar, né? De empurrar algum objeto pesado, secar as costas com a toalha, pegar um objeto à medida que ele está caindo, ou seja, precisa de coordenação, né, e força, e a habilidade, amplitude de movimento, cortar batata em pequenos cubos, digitar o teclado por 20 minutos. Você imagina se essa mulher ela trabalha em escritório ou trabalha com necessidade digital o dia inteiro. Bom, hoje eu trabalho mal faz o tempo. Imagina, o que seria da minha vida se eu não pudesse? Então, assim, a gente tem que ouvir e a gente tem que se antenar do que pode estar atrapalhando essa mulher que está aí com essa queixa ou não identifica também. A gente, às vezes, numa conversa, às vezes ela não voltou a trabalhar, mas se a gente não questionar, a gente também vai ter mais dificuldade para identificar o problema nela, né, e resolver ele numa velocidade que pode ser grande, né? Porque é fácil para o fisioterapeuta especialista tratar esse cordão fibroso. E aí, mais resultados desse estudo. Então, essa figura está mostrando para a gente a incidência acumulada da progressão para esse aumento de volume acima de 10% em 5 anos entre as pacientes que relataram e as que não relataram aí os cordões. A incidência de linfedema em quem relatou e que não relatou a presença de cordão fibroso. É uma diferença significativa aí, em especial à medida que os anos passaram. Então, não receber instruções sobre os exercícios do pós-operatório, não fazer qualquer um dos exercícios também que a gente normalmente faz, pensando principalmente aí na disfunção de ombro e na prevenção de linfedema, não fazer esses exercícios, então, aumentou significativamente o risco relatado pelas pacientes de cordões. Então, como uma das ferramentas utilizadas no estudo foram questionários autoavaliativos das pacientes, com autorrelato delas, então foi possível também perceber essa associação de quem não fazia exercício com uma maior presença dos cordões. Que mostra aí, mais uma vez, reforça a importância da físio. Já nessa tabela, a gente está mostrando aí o tipo de cirurgia, que o tipo de cirurgia limpal, a necessidade de intervenção para complicações de reconstrução, elas foram associadas ao desenvolvimento do linfedema também. Essa é uma informação que a gente já encontra com frequência em outros estudos, e esse aí veio novamente reforçar e revalidar essa informação. Bem, esse então de evidências da atuação da fisioterapia. Não vamos fazer uma análise crítica aprofundada aqui, até porque esse é um estudo que eu trago dentro da pós-graduação de Fisiologia, justamente para a gente usar ferramentas específicas para análise crítica. Então, temos aí essa opção, não só na especialização, mas também no meu curso de saúde baseada em evidências, onde eu trago aí várias opções
de análises críticas, então eu estou sempre trabalhando isso ao longo do curso, e eu gostaria de reforçar que você tem essa possibilidade também, não só na especialização, mas nesse curso de extensão que eu tenho, tanto pela Talk Knowledge, né, para vocês também poderem se aperfeiçoar, caso queiram aprender a fazer uma análise crítica da literatura. Porque todo estudo, na verdade, ele tem fragilidades. Esse aí é um que tem as suas. E como é que a gente enxerga essas fragilidades? Uma, conhecendo o desenho de estudo. Então, a gente não pode ficar preso somente aos ensaios clínicos randomizados. Eles são excelentes desenhos de estudos para avaliar o efeito de uma intervenção. Mas para a gente avaliar o prognóstico, ou seja, o risco de desenvolver um pior prognóstico, desenvolver um linfedema, o estudo coorte é um estudo que traz esse tipo de resposta de forma satisfatória, né? E a gente precisa saber fazer a leitura dele, para ver se ele tem um risco de viés lá no planejamento, lá na execução da coleta de dados, né, ou na análise de dados. E a gente tem ferramentas também para fazer esse tipo de análise. Então, lá na pós, a gente vai analisar isso, esse estudo aí em mais detalhes. Acredito que os alunos vão estar assistindo esse vídeo também, que eu vou recomendar, porque aqui eu estou apresentando a informação para vocês. Mas um aprofundamento maior, eu deixo para a gente fazer dentro dos cursos, com mais detalhes, depois de boas aulas aí, informando como a gente faz um passo a passo e usando o estudo como exemplo para a gente fazer essa análise crítica, tá bom? Boa noite, Valdirene, tudo bem? E aí, conseguiu acompanhar? Se perdeu alguma coisa, ó, volta o vídeo depois e também fique à vontade para deixar seus comentários, tá bom? Gostariam de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Que acabou que hoje o vídeo ficou um pouco interrompido, mas eu acho que eu vou até editar o vídeo para dar tudo certo. Ficar melhor para vocês assistirem depois. Valdirene é estudante ou é profissional? Tem dúvidas? Bem, hoje a ideia aqui é realmente discutir essa boa evidência aí que trouxe informações importantes para a gente, né? Para a gente já ficar antenado na hora de orientar os pacientes, na hora de fazer uma avaliação de pós-operatório e identificar aí possíveis fatores de riscos relacionados, como linfedema, a presença do cordão fibroso. Lembrando de estar sempre orientando elas para se auto-observar também, porque à medida que elas identificarem esse cordão e tratarem com fisioterapia, rapidinho a gente resolve e a gente elimina aí outras consequências que poderiam acontecer em função da presença desse cordão fibroso, como mais perda funcional, né, aumento no risco do linfedema, que foi a principal proposta de análise desse estudo, como a gente viu. Bem, se você, então, considera que para uma prática profissional de excelência é importante ter uma base científica, vem com a gente para a pós da Fisiológica Interdisciplinar da PUC-Rio. Então, lá a gente, além de aprender como e quando intervir, o que fazer, o que não fazer com o paciente oncológico, né? Você aprende, então, a atuar de forma correta e embasada na literatura. E com um volume de professores de altíssima qualidade, que vocês não vão encontrar em nenhum outro curso, que a gente tem professores, todos eles especialistas no tema da aula. Então, não é uma pós onde você tem ali meia dúzia de professores, onde um pega lá umas 30 aulas para dar, onde ele não tem o domínio de todos aqueles conteúdos. Então, não, fala, é o cirurgião especialista em câncer de mama. Quem fala de fisioterapia em câncer de mama é aquele profissional que lida com muita experiência e que muitas vezes é um pesquisador da área. Então, foi extremamente cuidadosa a seleção dos professores e com conteúdos, com metodologia didática de ponta, né? Trabalhando ali contextualizações da prática através de casos clínicos, através de discussões de temas polêmicos. Então, é uma pós realmente para trazer você
a uma excelência para a prática clínica. Então, se você está gostando dessa proposta, dá uma olhadinha lá, ou no canal da fisioterapia, da Talk Knowledge, né? Ou lá na PUC-Rio, que vocês vão identificar a especialização de fisioterapia oncológica, interdisciplinar, tá bom? E a semana que vem, então, a gente vem com uma outra proposta, que é a série Cases of Impact, onde eu vou trazer uma convidada super experiente, eu acho que é uma das físios especializadas em oncologia que eu conheço há mais tempo, que é a Rosana Luceno. Ela coordenou por muitos anos o serviço de fisioterapia lá do INCA, e hoje ela é especialista em saúde da mulher e atua muito com oncologia e uroginecologia, e ela é mestre em avaliação. Então vai ser com certeza, uma live muito especial, muito rica de conhecimento também, e com uma experiência aí de 30 anos de prática, para trazer para a gente bastante informação e oportunidade de discussão. Então, se você está gostando dessa proposta, dá logo seu like no vídeo e vem com a gente semana que vem para assistir essa super live com a Rosana. Tá joia? Agradeço, então, a presença de vocês e fica aqui o meu abraço para vocês. Gostei muito da oportunidade de mais um encontro virtual com vocês. Espero que tenham gostado também. E aguardo vocês semana que vem, onde eu apresentarei aí mais, não só evidências, mas casos de impacto da fisioterapia em oncologia. Fiquem com Deus e até semana que vem.